No ano de 1972, uma fábrica gigante no noroeste do México desapareceu do mapa, como se tivesse sido apagada da realidade. Engenheiros de todo o mundo começaram a sonhar com seus planos detalhados. Acordavam e, dias depois, entregavam patentes milagrosas, para depois morrer em acidentes que beiravam o inacreditável. Agora vamos decifrar o que a Tesla realmente escondeu em seus desenhos, e por que alguém está vendendo pesadelos como invenções. Cuidado ao assistir. Essas páginas podem mexer com sua cabeça. Na noite de 12 de maio de 1972, a cidade de Monterrey, no noroeste do México, acordou vazia. Não há relatos de ruídos, chamas ou qualquer sinal de destruição. A fábrica, conhecida como Centro de Pesquisas Novo Horizonte, simplesmente sumiu. Em seu lugar, apenas um deserto de terra batida e o traço de um antigo fio elétrico quebrado, como se algo gigante tivesse sido arrancado do chão. Os registros oficiais não mencionam a estrutura depois daquela data, como se seus planos tivessem sido apagados do sistema. Até hoje, nenhum funcionário trabalha em seus arquivos. Mas os sonhos começaram. Primeiro, foram visões fragmentadas. Tubulações que brilhavam com um azul esverdeado, salas com paredes que pareciam respirar, e um símbolo estranho, como uma cruz invertida entrelaçada com um A. Engenheiros de Houston a Budapeste acordavam com desenhos técnicos em suas mentes, detalhes de máquinas que nunca haviam visto. Dentre eles, um inventor de Detroit, Henry Voss, patenteou um gerador de energia limpa em 24 horas, após um pesadelo. 6 dias depois, seu laboratório explodiu, e o corpo foi encontrado com marcas de queimaduras elétricas não identificáveis. O padrão se repetiu. 3 meses após a fábrica desapareceu, 73 patentes inovadoras foram registradas por pessoas que nunca haviam trabalhado com engenharia. Relatórios médicos mostravam que seus cérebros, durante exames, exibiam padrões neuronais semelhantes aos de pessoas em estados de meditação profunda. Mas aí, os acidentes começaram. Um arquiteto de Paris caiu de um terraço após um desenho de uma ponte que sumiu de seu projeto no mesmo instante em que ele acordou. Uma engenheira em São Paulo desmaiou ao tentar construir uma central de energia com componentes de um sonho que, quando acordou, ela jurava que era real. Anos depois, pesquisadores do Diário do Dinheiro, o mesmo grupo que investiga as sombras financeiras por trás de mistérios históricos, descobriram registros bancários anônimos. Uma conta em um paraíso fiscal recebia pagamentos de empresas como a General Electric e a Siemens, ligados a uma entidade chamada Consórcio de Novo Princípio. O que eles estavam comprando? Pistas no diário de um engenheiro morto, encontrado em seu quarto carbonizado, revelaram fórmulas matemáticas que coincidem com desenhos de Nikola Tesla, datados de 1934, nunca antes divulgados. Neles, há referências à extração de ideias do inconsciente coletivo. E um aviso manuscrito. Quem toca no fogo alimenta as sombras. A chave está em um detalhe que ninguém notou. Os desenhos sonhados pelos engenheiros têm uma distorção geométrica específica. Quando digitalizados e analisados em um espectro ultravioleta, revelam uma estrutura tridimensional de um motor que viola as leis da termodinâmica, exatamente como desenhos de Tesla classificados em 1943 pelo governo dos Estados Unidos. Isso leva a uma teoria chocante. A fábrica mexicana era um laboratório secreto para roubar invenções de mentes brilhantes, usando tecnologia adiantada de mais de um século. E alguém está usando sonhos como trampolim para lucrar com ideias roubadas. Mas há algo pior. Entre os documentos há um contrato assinado por um tal de Dr. Alaric Vorn, que não aparece em nenhum registro público, oferecendo às empresas o direito de comercializar projetos oníricos por 20 anos, desde 1969. O prazo expiraria em 1989. Por quê?
Por que esses engenheiros, mesmo após a morte, deixaram manuscritos em seus laboratórios com números de série idênticos aos de máquinas descritas em sonhos? E então, encontramos algo assustador. Nas margens do diário de um dos engenheiros, há uma nota rabiscada. Eles estão pegando o que é nosso e chamam de inspiração. E, em código, uma coordenada num deserto do Novo México. Perto de uma instalação militar abandonada onde, em 1972, houve um incidente com equipamento de energia alternativa. Por que a Tesla está tão conectada? Seus experimentos com comunicação transdimensional, descritos em cartas nunca publicadas, mencionavam a colheita de ideias do éter. Agora, imagens de satélite de 1973 mostram uma anomalia térmica exatamente onde a fábrica mexicana existiu. Mas durou apenas 23 minutos antes de sumir. E o pior: os padrões de morte dos engenheiros coincidem com datas de patentes aprovadas. Cada vida, uma peça de um quebra-cabeça que só faz sentido se considerarmos que alguém está utilizando a psique humana como uma mina de ouro. Mas por quê? E o que está escrito nas entrelinhas dos sonhos que agora, 40 anos depois, estão reaparecendo? Não em engenheiros, mas em crianças? Não é paranoia. É a lógica das sombras. E se o seu próximo sonho trouxer um desenho, você vai acordar? A fábrica desaparecida pode ter deixado pistas na escuridão, mas a pergunta que não sai da mente é: se máquinas podem ser roubadas de sonhos, quem está pagando o preço por essas invenções? Mas o mistério real está em cada um desses engenheiros, vítimas de uma colheita silenciosa de gênios. E agora, quando as mesmas marcas de símbolos aparecem em pesadelos de crianças que nunca ouviram falar do Novo Horizonte, talvez a pergunta não seja onde está a fábrica, mas o que ela já plantou dentro de nós. Se você viu alguém desenhar algo estranho após dormir, ou sentiu um arrepio ao ouvir falar de Tesla, isso não é coincidência. Os registros do Diário do Dinheiro estão na descrição, junto com a teoria completa sobre o consórcio de Novo Princípio. E se você ainda não acreditava que o sonho de hoje pode ser seu legado amanhã, talvez devesse perguntar: qual parte de você já foi roubada? Antes de ir, repare o símbolo da cruz invertida no vídeo? Encontre-o em outras histórias do canal. E se quiser entender como empresas pagaram por esses pesadelos, clique no comentário fixado. Porque, assim como a fábrica, algumas verdades só existem enquanto não olhamos diretamente. Até quando você vai fingir que sonhos não têm dono?